Olá, boa tarde. Vai a plenário em regime de urgência projeto que regulamenta acordos de leniência de instituições financeiras, como o Banco Central e com a Comissão de Valores Mobiliários. O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos numa reunião extraordinária e substitui medida provisória que perdeu a validade. Antes de a sessão começar, representantes do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, conversavam com os senadores para tentar garantir apoio ao texto. O senador Ricardo Ferraço, que pediu vista da matéria na sessão desta terça-feira, disse estar convencido da importância da aprovação do projeto. Dentre outros aperfeiçoamentos, efetivamente tratou da exigência de compartilhamento das informações acerca dos termos de compromissos firmados e garantiu ao Ministério Público a possibilidade de requisitar informações e ter acesso à base de dados utilizadas nestes casos. O projeto da Câmara dos Deputados foi a alternativa encontrada para não deixar um vazio na legislação, já que a medida provisória 784 perdeu a validade porque não foi votada a tempo. O projeto mantém parte do texto da medida provisória e prevê a aprovação de acordos de leniência entre instituições financeiras e do mercado de capitais com o Banco Central e a CVM, que também vão poder aplicar multas. Mas o valor das multas foi questionado por alguns senadores. O texto do projeto reduz o teto dessas multas em relação ao previsto na medida provisória, mas eleva o valor que é aplicado atualmente. Da Comissão de Valores Mobiliários está saindo de 500 mil para 50 milhões de reais, o que é, de fato, um aumento muito grande. No caso do Banco Central, está saindo de 250 mil reais para 2 bilhões de reais. Até 2 bilhões de reais. Um piso, hoje, 250 mil, o que me parece absolutamente irrelevante, para até 2 bilhões de reais, limitado a 0,5% da receita de serviços e de produtos financeiros apurado no ano anterior da consumação da infração. O senador Eduardo Braga estava muito preocupado com os valores das multas. Eu queria fazer, na verdade, aqui uma consulta ao senhor sobre esse ponto, sobre esse aspecto. Quanto ao valor das multas, eu acho que essa é uma discussão que me parece que ficou acalmada e inteiramente definida dentro do que eu considero os princípios de razoabilidade. O senador Armando Monteiro fez 2 emendas de redação, uma delas para resguardar a capacidade impositiva da CVM para aplicar multas. Substituir a expressão capacidade de pagamento para que a atividade desenvolvida não seja inviabilizada pela expressão a capacidade econômica do infrator. Eu acho que dessa forma nós retiramos um pouco dessa subjetividade ou de vamos dizer, de um conceito menos preciso que pudesse vir a se constituir numa trava, num obstáculo ao exercício do papel que a CVM deve exercer. O projeto foi aprovado com o voto contrário do senador Lindbergh Farias, que reclamou da pressa para votar a matéria. A gente está atropelando todos os prazos e vamos deliberar um tema tão importante com 3 senadores aqui. Esse é o questionamento que eu faço, entendeu? Será que é o caso da gente deliberar isso? Precisa dessa sangria desatada? O status quo atual interessa mais aos administradores menos responsáveis do que o novo marco que a lei vai trazer. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por 23 votos a 3 a indicação do juiz do trabalho, Francisco Luciano de Azevedo Frota, para compor o Conselho Nacional de Justiça. A indicação será analisada agora pelo plenário em regime de urgência. Durante a sabatina, o juiz Francisco Luciano de Azevedo Frota falou sobre a importância da atuação do Conselho Nacional de Justiça, não só em políticas sociais, como os mutirões de conciliação e as fiscalizações de presídios, mas também nos mecanismos de controle disciplinar de membros do Judiciário. O CNJ, no último ano, recebeu 8.660 processos, 7.600 foram para a Corregedoria Nacional. Para
os senhores perceberem o quanto é importante e o quanto tem sido acionada a Corregedoria Nacional e quanto ela tem dado as suas respostas. Ele defendeu a modernização da lei orgânica da magistratura. Reconheceu que há um excesso de judicialização no país, mas que há uma vocação para a conciliação. E disse que não concorda com a redução da maioridade penal no país. Prisão não resolve violência, tem uma posição pessoal, evidentemente, respeito, porque o debate é realmente complicado, de que o nosso sistema prisional não ressocializa, nós precisamos recuperar nossos jovens, nós não podemos perder a esperança dos nossos jovens. Ele também respondeu perguntas sobre a portaria já revogada liminarmente, que mudou regras para a fiscalização do trabalho escravo. Qual o entendimento de Vossa Excelência sobre os parâmetros de caracterização do trabalho escravo, sobretudo diante dessa nova portaria? Com relação ao trabalho escravo, o CNJ, em relação à questão de regulamentação, tem muito pouco o que fazer, até porque o poder de regulamentação do CNJ é para as matérias internas e a portaria do trabalho escravo, de fato, é da competência do Poder Executivo do Ministro do Trabalho. Esta portaria, ela pode contribuir para o desmatamento no Brasil. Todas as vezes em que tivemos grupos móveis de trabalho escravo, se identificou que havia uma relação com a atividade ilícita de desmatamento, porque não era um fato isolado de ter trabalhos em condições degradantes, então realmente poderia prejudicar. E falou também sobre a necessidade de reformas, como a da Previdência. Eu acho que a Previdência precisa ser reformada dentro, evidentemente, de critérios, e aí podemos até ter algumas divergências de critérios, mas o Parlamento é, sim, a casa constitucionalmente competente para debater, para centralizar essa discussão e para decidir sobre isso. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto que torna mais rápido o processo de adoção. A proposta, que veio da Câmara, estabelece um prazo de 120 dias, que pode ser prorrogado por igual período para o término da habilitação à adoção, e fixa em 90 dias a duração máxima do estágio de convivência que antecede a adoção nacional. O projeto segue em regime de urgência para o plenário. Para onde estão indo os cientistas brasileiros? Como investir na formação e manutenção no país de talentos que contribuam para o avanço da ciência e da tecnologia? Assuntos que movimentaram o debate na Comissão de Ciência e Tecnologia na manhã desta quarta-feira. Antes mesmo de o debate começar, o senador Cristóvão Buarque, que presidiu a audiência, fez uma comparação. O Brasil está perdendo um tesouro vivo. A alfândega não deixa sair pedras preciosas. Aliás, não deixa sair animais selvagens. Mas deixa sair cérebros de cientistas e é óbvio que a gente não vai impedir com força. Diferente de outros países, como China e Índia, o Brasil, até anos atrás, tinha um índice muito alto de cientistas que acabavam regressando ao país depois de fazerem mestrado e doutorado no exterior. Mas isso vem mudando. O grande problema não é o cérebro, o grande problema é o coração. Se ele gosta daquilo ou do lugar onde ele está, independente de onde ele está, ele vai continuar ligado ao lugar onde o coração dele está. E o grande problema que eu acho que está ocorrendo nos últimos anos é que o coração está se divorciando do cérebro. A pessoa já não gosta de estar vivendo no Brasil. Os debatedores alertam. O país precisa investir na internacionalização, no desenvolvimento de laboratórios e de patentes e nas condições de trabalho para descobrir, promover e atrair novos talentos. O importante é criar um ambiente para atração de talentos, né? A atração, mesmo que sejam aqueles nossos pesquisadores que vão se titular no exterior ou que vão fazer internacionalização, mas também de outros países que poderiam vir trabalhar conosco. Só tem uma forma de proteger a Amazônia, é conhecê-la.
E não é conhecê-la visitando, é conhecê-la internamente, através de pesquisa, através de conhecimento científico, para você poder produzir dela a riqueza para aquele povo que vive ali. O Ciências Sem Fronteiras foi apontado como um exemplo de programa de investimento em novos cientistas. Nós temos um estagiário que está se formando na UNB, que ele foi bolsista do Ciências Sem Fronteiras, ele foi para a Hungria e ele é da Ceilândia. Ele falou para mim assim, minha mãe falava, para que você vai trabalhar? Para que você vai estudar? Você tem que trabalhar para me ajudar em casa. E ele insistiu, passou na UNB, foi para o Ciências Sem Fronteiras, foi para a Hungria, fala inglês perfeitamente, está trabalhando como estagiário lá na Embrapa e muito provavelmente vai ser aproveitado quando ele se formar. Já está valendo o programa especial de regularização tributária para pessoas físicas e jurídicas e o programa de regularização de débitos nas autarquias e fundações públicas federais. As leis que criaram esses programas foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Também foi publicada a lei que possibilita ao proprietário cadastrar o principal condutor do veículo no Registro Nacional de Veículos Renavan, para fins de responsabilidade. Mas essa lei só entra em vigor dentro de 90 dias. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.